Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amigos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, irmãos católicos em especial, porque é um vídeo que eu estou fazendo especialmente para católicos, não que quem não é não possa ver ou questionar, ou até mesmo comentar, ou fazer perguntas, tirar dúvidas. Mas é um vídeo que fala sobre sacramentos. Sacramentos geralmente somente a Igreja Católica vivencia, né? Mas se amigos de outras denominações, de outras religiões quiserem tirar dúvida, pode perguntar. Esse vídeo aqui vai para o Facebook, vai para o YouTube, e eu peço a vocês que curtam, compartilhem para que o meu vídeo seja considerado relevante, né? E assim eu consiga dar mais firmamento, dar mais sequência a esse novo trabalho que eu venho fazendo sobre catequese na Igreja Católica. Catequese voltado para crianças, também para adultos, né? Eu puxo mais para adultos, jovens e adultos. Eu fiz os 2 últimos vídeos, aliás, eu fiz 3 vídeos, um deles fiz um resumo sobre os 7 sacramentos resumidos. Depois eu falei sobre o primeiro sacramento, que é o batismo, também resumido, mas bem explicado. Depois o sacramento da confirmação, que é o segundo, bem resumido, bem explicado. E este vídeo eu vou falar sobre o sacramento da Eucaristia. O sacramento da Eucaristia, que é considerado o terceiro sacramento da iniciação cristã. Há uma controvérsia que eu vou explicar no final, porque ele deixa de ser o terceiro, mas na sequência ele é o terceiro da iniciação cristã. Batismo, crisma e Eucaristia. Batismo, crisma e Eucaristia são os 3 primeiros sacramentos da iniciação cristã. Então eu vou dizer para vocês, já expliquei o que é sacramento no outro vídeo, né? Eu vou explicar o que é Eucaristia. Eucaristia é o coração, o ápice da vida da igreja, pois nela Cristo associa a sua igreja e todos os seus membros a seu sacrifício de louvor e de ação de graça oferecido uma vez por todas na cruz a seu Pai. Por sacrifício de Jesus, Cristo derrama as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a igreja. A celebração eucarística era composta sempre da proclamação da palavra de Deus e a ação de graças a Deus Pai por todos os benefícios, sobretudo pelo dom do seu Filho, a consagração do pão e do vinho e a participação no banquete litúrgico, pela recepção do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse elemento constitui um só e o mesmo ato de culto. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, a obra da salvação realizada pela vida. Ela é a obra da salvação realizada pela vida, morte e ressurreição de Cristo. A obra é essa tornada presente pela ação litúrgica. Somente sacerdotes validamente ordenados, somente sacerdotes validamente ordenados podem presidir a Eucaristia e consagrar o pão e o vinho para que se torne o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quer receber a Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça. A visita ao Santíssimo Sacramento é uma prova de gratidão, sinal de amor e um dever de adoração para com Cristo, nosso Senhor. A Eucaristia é o sacramento da boa graça, disse Jesus.
Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Isso é uma palavra de Jesus em João 6,51. Já no Atos dos Apóstolos, encontramos através das figuras, imagens, tipos, sinais prefigurativos da Eucaristia que se realizaram no Novo Testamento. Lá no livro do Gênesis 14, 18, 16, 15, 31, no Salmo 77, 25 e no livro de Sabedoria 16, 20. São atos que aconteceram no Antigo Testamento que prefiguravam já a Eucaristia de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Eucaristia como sacramento se fundamenta nos textos do Novo Testamento. Mateus 26, versículo 26, 28. E Evangelho de São Marcos 14, 22 e 24. São Lucas 22, 19 e 20. E primeira carta aos Coríntios 11, 23 e 25. Eu acho que eu falei muito rápido, mas deu para vocês anotarem e depois eu falo com mais calma. Os sinais essenciais do sacramento da Eucaristia são o pão de trigo, o vinho de uva, sob os quais é invocada a bênção do Espírito Santo. O sacerdote pronuncia as palavras da consagração ditas por Jesus durante a última ceia. Este é o meu corpo entregue por vós. Isso é o meu sangue, é o cálice do meu sangue. E através da consagração opera-se a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo, sob espécie consagrada do pão e do vinho. Cristo mesmo, vivo e glorioso, está presente de maneira verdadeira, real e substancial. Seu corpo e seu sangue com sua alma e sua divindade. A Eucaristia tem 3 dimensões. Sacrifício, renova seu sacrifício de Cristo na cruz. Comunhão, banquete em que nos alimentamos do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Presença, Jesus que permanece na espécie em nosso sacrário para ser adorado pelos fiéis e, se preciso, levado aos doentes. Os efeitos da Eucaristia são aumento da união com Cristo, apaga os pecados veniais, preserva dos mortais, renova, fortalece e aprofunda a união do cristão com a Igreja e compromete com os pobres, impele a unidade com os irmãos inseparados. A Eucaristia também, meus amigos, ela vai ser a Santa Missa. A Santa Missa, ou seja, do Senhor, a Eucaristia é completa. A Eucaristia não é só a comunhão que nós recebemos, mas aí eu preciso de mais tempo e um outro vídeo para esclarecer sobre a Santa Missa ou a Santa Eucaristia. Porque o objetivo é falar sobre o recebimento da Eucaristia. Eu vou ler para vocês aqui os artigos que eu tenho no Catecismo Maior de São Pio X. O Novo Catecismo também fala sobre a Eucaristia, mas eu utilizo este catecismo, o outro eu utilizo pouco. Da Eucaristia, a natureza desse sacramento, e da presença real de Jesus Cristo neste sacramento, nesse sacramento. A Eucaristia é um sacramento que, pela admirável conversão de toda a substância do pão no corpo de Jesus Cristo e daquela do vinho em seu precioso sangue, contém verdadeira e real substancialmente o corpo, o sangue, a alma e a divindade do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, sob as espécies de pão e vinho para ser nosso alimento espiritual. Na Eucaristia, verdadeiramente, o mesmo Jesus Cristo que está no céu, que nasceu da Santíssima Virgem na terra. No sacramento da Eucaristia está verdadeiramente presente Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse, e assim nos ensina a Santa Igreja. A matéria do sacramento da Eucaristia é a mesma que empregou Jesus Cristo, a saber, como eu falei já lá atrás, no início, a forma do pão, trigo, Cristo
a mesma que empregou Jesus Cristo saber, pão de trigo e o vinho de uva. A forma do sacramento da Eucaristia consiste nas palavras usadas por Jesus Cristo, falei também lá atrás, isso é meu corpo, isso é o meu sangue, Mateus 26, Marcos 14, 22. A hóstia antes da consagração é pão, depois da consagração a hóstia é o verdadeiro corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da consagração há no cálice vinho com algumas gotas de água. Depois da consagração no cálice há verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo sob a espécie de vinho. A conversão do pão no corpo e do vinho no sangue de Jesus Cristo se dá no mesmo ato em que o sacerdote durante a Santa Missa pronuncia as palavras da consagração. Consagração é a renovação por meio do sacerdote do milagre operado por Jesus Cristo na última ceia, quando transformou o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue adoráveis, dizendo: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. A milagrosa conversão que todo dia se opera sobre nossos altares é chamada pela Igreja de transubstanciação. Eu já falei lá no início, né? Foi o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que é Deus onipotente, que deu tanta virtude às palavras da consagração. Depois da consagração permanecem somente as espécies do pão e do vinho. As espécies são a quantidade e a qualidade sensível do pão e do vinho, como a figura, a cor e o sabor. As espécies do pão e do vinho permanecem de um modo admirável por virtude de Deus onipotente. Tanto sob as espécies do pão, quanto sob as espécies do vinho, está todo Jesus Cristo vivo em corpo, sangue, alma e divindade. Tanto na hóstia quanto no cálice está todo Jesus Cristo, porque na Eucaristia está vivo e imortal como no céu. Por isso, onde está o corpo, o seu corpo, está também o sangue, a alma e a divindade. Onde está o sangue, está também o corpo, a alma e a divindade, pois tudo isso é inseparável em Jesus Cristo. Quando Jesus está na hóstia, não cessa de estar no céu, mas se encontra ao mesmo tempo no céu e no Santíssimo Sacramento. Jesus Cristo está presente em todas as hóstias consagradas. Ele está presente em todas as hóstias consagradas por onipotência de Deus, o qual nada é impossível. Quando se parte a hóstia, isso é importante. Tem gente que acha que quando parte a hóstia partiu Jesus Cristo. Não. Quando se parte a hóstia, não se parte o corpo de Jesus Cristo, mas se partem somente as espécies do pão. O corpo de Jesus Cristo permanece inteiro em todas as partes nas quais a hóstia foi dividida. Tanto em uma hóstia grande quanto na partícula de uma hóstia está presente o mesmo Jesus Cristo. Ou seja, se você receber uma partículazinha, se o sacerdote teve que dividir para que outros não ficassem em comunhão, o mesmo corpo não seja Jesus Cristo inteiro. Conserva-se a Santíssima Eucaristia nas igrejas, a fim de que seja adorada por todos os fiéis e levada aos enfermos quando for necessário. A Eucaristia deve ser adorada por todos, porque contém verdadeira, real e substancialmente o mesmo nosso Senhor Jesus Cristo. Na instituição dos efeitos, já falei lá atrás, mas vou repetir um pouquinho aqui. Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia na última ceia que fez com seus discípulos na noite que precedeu a sua paixão. Jesus Cristo instituiu a Santíssima Eucaristia por 3 razões principais. 1. Para que seja sacrifício da nova lei, ou seja, aquele sacrifício antigo, levar animais ao templo e tudo, foi encerrado. O sacrifício passou a ser Jesus Cristo, o sacrifício e a oferenda perfeita. 2. Para que seja alimento da nossa alma. 3. Para que seja um perpétuo memorial de sua paixão e morte, um precioso penhor de seu amor para conosco na vida eterna. Jesus Cristo instituiu esse sacramento sob as espécies do pão e do vinho, porque a Eucaristia devia ser o nosso alimento espiritual. Por isso, era conveniente que nos fosse dada sob a forma de comida e bebida. Já falei sobre os efeitos.
que a Santíssima Eucaristia produz em quem recebe dignamente são: conserva e acresce a vida da alma, que é a graça, como a comida material sustenta e acresce a vida do corpo, perdoa os pecados veniais, preserva dos mortais, produz consolação espiritual. O sacramento da Eucaristia ele sempre produz em nós os seus maravilhosos efeitos quando é recebido com as devidas disposições. Para fazer uma boa comunhão são necessárias 3 coisas: estar em graça, na graça de Deus, estar em jejum até o ato da comunhão, saber-se que está prestes a receber e aproximar-se da Santa Comunhão com devoção, com piedade e devoção. Estar na graça de Deus quer dizer ter consciência pura e limpa de todo pecado mortal. Quem sabe estar em pecado mortal deve, antes de comungar, fazer uma boa confissão. Por quê? A quem está em pecado mortal, o ato de contrição na Santa Missa para comungar não vale. O ato de contrição não vale se a pessoa estiver em pecado mortal. O ato de contrição são para pecados leves, pecados veniais que nós chamamos, certo? Não é bom se comungar sem primeiro ter se confessado. Quem comungasse em pecado mortal receberia a Jesus Cristo, mas não a graça, não a sua graça. Cometeria sacrilégio e se tornaria merecedor da sentença de condenação. Isso é muito sério. Antes da comunhão existe esse jejum natural, no qual se quebra por qualquer pequena coisa que se ingira como comida e bebida. Então, acho que é desse jeito. Agora eu vou explicar aqui um pouquinho sobre a posição dos sacramentos. Eu fiz uma anotação aqui porque é um pouco complicado. O batismo é o primeiro sacramento da iniciação cristã, certo? Nós estamos cientes. Crisma é o segundo sacramento, correto? E a Eucaristia, o terceiro sacramento. São os 3 sacramentos da iniciação cristã, que é excelente e, vamos dizer que super necessário para a caminhada cristã. Ou seja, o crisma não é obrigatório, mas é interessante a pessoa que quer crescer confirmar o seu crisma para permanecer firme na caminhada e ungido também. Sendo que, após ser batizado, ainda que haja um preparo para o crisma, há necessidade de se confessar. A criança que vai receber a primeira comunhão antes da idade da razão para o crisma, também precisará se confessar. Ou seja, em segundo lugar, sacramento da reconciliação ou confissão. Deu para vocês entenderem? Ou seja, nessa ordem de 3, depois do batismo vem a reconciliação e a confissão. Depois da reconciliação e a confissão, automaticamente vai vir a Eucaristia. E o crisma acaba ficando em terceiro plano. Há muitos anos atrás havia situação em que o bispo crismava mesmo já no batismo, principalmente crianças já maiores com a idade da razão. Mas depois a igreja optou por esse preparo para o sacramento da crisma, onde faz-se uma preparação, um ensinamento, né, para que aqueles que vão receber o sacramento da crisma entendam por que está recebendo o sacramento da confirmação. Não é só uma confirmação, é um sacramento onde, já falei, o crismado vai ser soldado de Cristo, vai se inserir nos trabalhos pastorais, evangelização, vai ser aquele soldado de Cristo que vai levar o evangelho. Então precisa haver um preparo. Então deu para vocês entenderem? O único sacramento que se recebe sem a necessidade de confissão é o batismo. Depois do batismo, é interessante receber a primeira Eucaristia, para não ficar esse tempo todo. Até os que vão ser crismados adultos, que não têm o sacramento do batismo, primeiro são batizados, depois recebem a primeira Eucaristia ou a primeira comunhão, para depois serem crismados. Ficou entendido? Por que
Eu falei que iria explicar essa parte complexa um pouco depois, porque batismo, crisma e Eucaristia permanecem sendo os três primeiros sacramentos da iniciação cristã. Mas dentro desses três, o batizado vai precisar receber a primeira comunhão. Então, para receber a primeira comunhão, comungar, ele vai precisar passar pelo sacramento da reconciliação ou confissão, ok? Espero que ficou bem explicado. E aí nessa composição, o sacramento da reconciliação vem em segundo e a Eucaristia em terceiro. A crisma fica para um momento futuro, não muito longe, é claro, assim eu espero. Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Eu peço a você que curta, compartilhe no Facebook e no YouTube, para que o meu canal ganhe crescimento, né? Para que seja considerado relevante, né? E cresça, porque o meu objetivo é somente trabalhar a evangelização, a catequese dentro do que for possível. Eu não tenho interesse nenhum em arrecadar fundos, meu canal não tem QR Code, meu canal não tem conta para pedir ajuda. Eu sei que ajuda, quando a gente precisa, Deus sempre manda, e quem ajuda não divulga. Aquele que ajuda com o coração não divulga. Então esse é o meu objetivo. Você me ajuda a divulgar o meu canal para que outras pessoas que precisarem de evangelização, de orientação, também possam usufruir dessas formações que eu dou. Tá? A minha intenção é ampliar, melhorar o canal, melhorar os vídeos, melhorar as formações, e assim nós vamos caminhando. Deus sabe de todas as coisas, ok? Ave Maria, graça plena, Domino tecum, benedito fructus in mulieribus, benedito fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora morte nos. Amém. Que nós possamos estar alegremente caminhando com o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, que é a alegria que nos fortalece, sempre, em nome do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até o próximo vídeo, onde eu vou passar para o próximo sacramento. Tá ok? Sempre vai haver esse resumo, essas explicações, porque a caminhada é assim mesmo. A caminhada não é uma simples colocação em ordem. Ok? Fique com Deus, que Deus nos acompanhe. Até o próximo.